Bora lá. Bom, eu vou começar respondendo aqui o, o Luiz, que ele perguntou se eu vou usar o GNS também. A princípio, estou querendo usar apenas o GNS, tá? Esse aqui, ó, GNS 3, certo? Que ele é um software, um serviço de simulação, assim como o Package Tracing, tá? E quais são as considerações a princípio sobre ele? Eu estava dando uma olhada nele junto com o professor Neumann e pra gente ele pareceu ser bem mais completo, bem mais robusto, porém mais simples de apresentar, ou seja, mais simples da gente mexer. E ele é totalmente grátis, né? Ele é tipo open total. Então, para aquelas pessoas que estavam com problema no Package Tracer, alguns vieram falar comigo, que não tava conseguindo de jeito nenhum entrar, nem por login, nem por convidado, a gente vai começar a utilizar o GNS3, certo? Só que hoje ainda eu vou estar utilizando o Package Tracer, porque eu ainda não consegui instalar o GNS3 nessa máquina, porque está sem espaço, e eu ainda estou dando uma olhada por cima, para entender como é que ele funciona, como é que estão as ferramentas nele. Então, a partir da próxima semana a gente vai utilizar ele, certo? E a prática dessa semana, no caso, a atividade de fato dessa semana vai ser dada na quarta-feira que vem no GNS3. Hoje eu vou usar o Package Trace só para apresentar para vocês algumas coisas que a gente vai comentar, tá? Que na quarta-feira passada a gente falou um pouco sobre muita coisa, tipo, ficou bem vago e tal, a gente vai começar de fato a especificar o que era cada uma daquelas coisas. E a meta é que daqui para o final do semestre a gente saiba bem definido o que é cada uma dessas, entre aspas, coisas, como fazer as ligações entre elas, como funciona, tempo. Porque assim, aqui no nosso curso a gente se preocupa muito com o tempo, né? De execução das coisas, então pra gente vai ser algo crucial e é algo que a gente vai começar a observar, tá? Então, quem aí, ó, quiser já ir instalando e mexendo, é esse aqui que a gente vai começar a utilizar a partir da próxima semana, ok? Aí, espera só um segundo. É, preciso só... Gente, cadê o meu celular? Preciso só mandar uma mensagem rapidinho. Pronto. Vamos lá. Só um segundo. Que não tá passando. Ok. Bom, aqui nesse primeiro encontro... Primeiro encontro não, né? Primeira prática, nosso segundo encontro, a gente vai introduzir um pouco das ferramentas utilizadas, as principais utilizadas hoje em dia, para conseguir efetuar as comunicações. Ou seja, na transmissão de dados, a gente precisa comunicar dispositivos para que a transmissão de dados ocorra de fato, certo? Então, no momento a gente vai trabalhar com as ferramentas de conexão em si, que são os hubs, os switches, os roteadores. Vamos entender qual é a diferença entre os três, que é bem simples, bem prático. E um pouco dos cabos, que é através dos cabos que a gente consegue fazer a ligação entre cada um dessas ferramentas e os computadores, certo? Computadores ou outras ferramentas dessas, tá? A gente vai trabalhar com o coaxial, o direto e o crossover, que são o mesmo cabo, que a gente vai entender um pouquinho a diferença entre eles, e a fibra ótica, tá? Aqui está numa escala de evolução de cima para baixo.
E já já a gente vai comentar um pouco mais sobre. Aí eu vou parando um pouquinho, vou indo no simulador para mostrar, tá bom? Vamos lá. A primeira ferramenta que a gente vai falar é o Hub. A princípio, Hub e Switch parece ser a mesma coisa. Quando a gente pega e vai ver em algum lugar, alguma instalação de rede, ou até mesmo um simulador, a gente pensa que é a mesma coisa, tá? Porque eles têm a mesma finalidade, que é conectar vários computadores à mesma rede, certo? E mais na frente a gente vai entender também o que é cada uma dessas siglas. LAN, WAN, internet, a gente vai falar só sobre isso, tá? Então, ele serve meio que uma ponte, ou seja, toda informação enviada nessa rede de qualquer um dos computadores passa por ele antes de ser encaminhada para os computadores conectados a ele, certo? Só que tem um problema. Todo pacote que você vai enviar, todo dado que você vai enviar de um computador para o outro, ele tem um cabeçalho, certo? O pacote está dizendo, esse pacote está sendo enviado de fulano para fulano. Só que quando o pacote chega no hub, o hub não sabe distinguir quem está ligado a ele, ou seja, ele não sabe quem é o fulano, muito menos quem é o cicrano que você está querendo enviar. Então ele passa o dado para todo mundo. Então ele é o que computacionalmente a gente chama de equipamento burro. Meio injustiçado porque ele está fazendo uma tarefa que ele foi criado para fazer, né? Mas pelo fato de ele não saber diferenciar um computador do outro, o endereço do outro, ou seja, ele não sabe quem são os cicranos nem os fulanos, ele enviou aquele pacote que você queria enviar para uma pessoa só, para todo mundo. Aí vai depender do sistema de segurança da sua rede e tal, para fazer com que nem todo mundo tenha acesso àquele pacote. Então, uma coisa, certo? Ele foi o primeiro dispositivo responsável por conectar vários computadores. Pode ver que ele é meio limitado, né? Então, a partir disso, começaram a surgir problemas, porque computadores que não eram o nosso alvo final estava recebendo dados que em si não era para receber, tá? Vamos aqui vou mostrar aqui para vocês, tá? Opa, um computador genérico, vou montar aqui uma rede básica com dois de um lado, dois do outro. Pronto, e um hub, tá? Eu vou fazer a configuração padrão, que a gente vai configurar direitinho. Só que no momento eu estou fazendo a configuração rápida aqui, só para teste de envio de pacote. Certo. Fazer a ligação. Entre as máquinas e o hub. Tá. Não vou ligar roteador nem nada do tipo. Certo? Ok. Entrar aqui na ferramenta de simulação. Tentar enviar um pacote do PC0 para PC5. Tá? Mando sim, Felipe. Eu tenho ele baixado aqui já. Certo? Em PDF, daí eu mando pra vocês. Ou disponibilizo o link ou eu mando pra vocês no grupo, se vocês tiverem. Tá? Esquenta não. Certo, vamos lá. Eu quero enviar um pacote do computador 1, esse PC0 aqui, né? Para o PC5 aqui, tá bom? Então eu utilizei o hub para ligar todo mundo, as conexões foram estabelecidas e vou simular. Então, ó, prestem atenção que ele manda o pacote para o hub, do hub ele distribui para todo mundo, certo? E pro que eu queria. Aí, como ele tem que enviar uma resposta para mim, ele vai enviar um pacote de resposta que novamente o hub vai distribuir para todo mundo. Ou seja, tá.
Ou seja, aquele pacote que inicialmente, o meu dadozinho, né, a minha mensagenzinha, que eu queria que chegasse ao PC5, a gente meio que encontrou um leve problema aqui, né? Por quê? Opa! Porque quando a gente enviou o pacote e precisou passar pelo hub, porque a gente tem várias máquinas conectadas na mesma rede, ele distribuiu o pacote para todo mundo. Pro 4, pro 3, pro 4 e pro 5. Beleza, o pacote chegou no 5, que era o que eu queria. Porém, o PC3 e o PC4 também recebeu aquele pacote. Aí, o que acontece? Porque ele é burro, entre aspas, né? Justamente por isso. Porque ele enviou pro PC3 e pro PC4 e eu não queria que ele fizesse isso. Justamente por ele não conhecer quais são os computadores ligados a ele. Então ele envia para todo mundo e o computador que receber que se vire, para saber se é para ele ou não. Aí conforme o tempo foi passando e as redes foram aumentando, começavam a existir uns gaiatinhos de plantão. Digamos que eu tenho aqui uma rede local, tipo, sei lá, dentro de uma casa, tá? E aqui uma rede mais distante, um PC mais distante, tá? Sei lá, casa do primo que você não gosta. Então, você enviou um pacote do PC da sala para o PC da cozinha, entre muitas aspas, que ninguém tem um PC na cozinha, né? Da sala para o quarto, pronto. E acabou que todo mundo recebeu o pacote, inclusive o seu primo chato lá distante. Então, com o tempo, o conhecimento foi avançando na informática e as pessoas que não eram as destinatárias daqueles pacotes já tinham métodos de recolher aqueles pacotes. Ou seja, quando eu enviava o pacote para o meu PC do quarto e acidentalmente ia para os outros dois, querendo ou não, aquela pessoa já tinha um método de ver o que eu tinha enviado, certo? De receber o meu pacote. Então a gente começou a entrar num esquema de segurança, certo? Ou seja, pessoas que não eram para ter acesso àqueles pacotes estavam tendo acesso àqueles pacotes. Aí vocês conseguem entender que, né? Internet hoje em dia só um segundo. Tudo baseado em segurança, né? Ou seja, imagina, você está enviando seus dados para algum lugar e do nada 1 milhão de pessoas está recebendo seus dados. Porque aqui tem 4 PCs conectados no hub, né? Mas podia, sei lá, ter 1000. Então, a princípio não era um problema porque só o destinatário tinha acesso ao dado. Mas a partir de determinados momentos da história, que as pessoas começaram a ter acesso a esses dados, seja por acidente, estava aqui mexendo tranquilamente e recebeu aquele pacote, aquele dado, ou de maneira intencional, né? O cara realmente queria, certo? Aí, a partir disso, veio o switch. O que era o switch? O switch é a mesma coisa, tá? Que o hub, ou seja, é responsável por conectar vários computadores, só que ele é capaz de direcionar os dados para o seu destinatário. Ou seja, ele tem uma tabela com os endereços de cada computador. O switch é o hub que evoluiu, que cresceu na vida. Ou seja, onde antes a gente não tinha conhecimento nenhum dos endereços dos computadores, agora a gente já passa a ter. Então, consequentemente, a gente consegue enviar especificamente para um destinatário. Só que a gente vai entrar no outro porém aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui a conexão agora com o switch, tá? O switch. Vou usar o 2960, que a gente vai utilizar ele já para outra coisa. Vou fazer a conexão com cabo rápido aqui. Tá? Percebam que quando a gente ligou os computadores no hub, a conexão foi estabelecida quase que imediatamente, né? Já aqui no switch não. Ele vai configurar porque ele vai ter que ter a tabela de todos os endereços, ou seja, ele vai ter que ter todos os IPs dos computadores em uma tabela para que a distribuição do pacote seja feita de maneira efetiva, certo? Eu vou voltar aqui para o MIDI só enquanto ele faz a conexão aí. Deixa eu ver se eu tenho baixado aqui já. Tem. Pronto.
Ok, ele efetuou a conexão. Agora a gente vem aqui na abinha de simulação, resetar a simulação. Vai querer enviar um pacote agora do PC 0 para o PC 5, tá? A primeira ele vai dar erro, eu acho, porque tinha um pacote ali já no PC. Ó, enviou um pacote para o switch, o switch encaminha o pacote para o PC. Apenas. Lembra que antes ele enviava o PC 3 e o PC 4. Agora ele envia só o PC 5, o PC 5 retorna a mensagem, retorna dizendo que recebeu. E mais uma vez, diretamente pro remetente, ou seja, um computador de envio. Ok? Certo. Vou só resetar a simulação. Vou ter que, infelizmente, excluir essa máquina e colocar outra. Tá. Configurar ela aqui rapidinho. Pronto. Certo? Então, essa aqui é a principal diferença entre um hub e um switch. A princípio eles são a mesma coisa, mas são, mas não são, tá? Ó, na prática, não tem diferença da carcaça, assim, né? Você olhando por fora. Um switch é assim e um hub é assim. Ou seja, é basicamente o mesmo aparelho. A única diferença é o que tem dentro deles, como eles estão programados para funcionar. Tá bom? E nós temos os roteadores, que os roteadores são responsáveis por fazer a ponte entre uma rede local, tá? Que é isso daqui, nós estamos fazendo isso aqui, uma rede local, com a internet. Mais na frente a gente vai entender como, o que é cada um, tá? E diferentemente dos hubs e switches, o roteador é capaz de enviar um pacote de uma rede para outra. Ou seja, aqui a gente está enviando pacotes dentro da mesma rede. Percebam que isso aqui tudo é uma rede só, tá? Então, se por exemplo, deixa eu ver se dá para fazer isso. Não dá. Por exemplo, nós tenhamos duas redes distintas, certo? A rede X e a rede Y. E eu queira enviar um pacote de um computador da rede X para a rede Y, vejam que nesse esquema físico é impossível, certo? Porque nós não estamos conectados, tá? E a partir do momento que a gente introduz o roteador na história, a gente consegue fazer a ligação entre elas. Beleza? Então, já a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vou fazer uma rede decente com o roteador, tá? Então, o roteador foi o responsável para que, tipo assim, na curva evolucional da internet, né? Foi o responsável por permitir que hoje nós tenhamos conexões como a gente tem hoje, que de fato é a internet, né? É a rede local, entre aspas, do mundo todo, tá? Beleza. Nós temos todas as ferramentas, as principais ferramentas utilizadas para fazer a conexão entre computadores, dispositivos, entre aspas, tá? E beleza, como é que a gente vai ligar eles? Aqui tem um roteador, tá? Ah, detalhe, o roteador que foi o responsável por essa evoluçãozinha aqui, ó, nosso querido Wi-Fi para as redes sem fio, certo? Porque até então, antes de lançarem o primeiro roteador com Wi-Fi, nossa ligação era apenas por cabo, tá? Então, o Wi-Fi veio junto com os roteadores, ou seja, os hubs e switches não tinham essa tecnologia. E eu acho que até hoje não tem, na verdade, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre os cabos. São esses os principais meios de conexão entre hubs, switches, roteadores e computadores, tá? Por quê? Percebam que eu posso muito bem chegar aqui e fazer uma conexão entre dois switches, certo? Ó, deixa eu botar aqui o automático, tá? Eu posso fazer a conexão entre dois switches, eu posso fazer a conexão entre dois hubs, eu posso fazer a conexão entre dois roteadores, dois ou mais, tá? Só que para isso, a gente percebam que
o cabo que ele utilizou aqui, ó, que eu botei ele para escolher automaticamente, é diferente, tá? Percebam que esse aqui é o cabinho traçado, e esse aqui é o cabinho completo, full, ou seja, não tem os traçadinhos, tá? E isso a gente vai entender agora o porquê. Por que ligações diferentes exigem cabos diferentes? Exigem não, né? Tá, calma, vamos com calma. Vamos por partes, tá? E o primeiro deles, que a gente vai comentar, é o cabo coaxial, certo? Que é um tipo de cabo usado para transmitir sinais, que é justamente o que a gente quer. E ele é constituído por um fio de cobre, tá? Ou seja, ele é uma linha de cobre com um isolante ao redor dele. Ele tem uma velocidade de transmissão de até 10 megabits por segundo. E os principais usos dele, hoje em dia, são ligações de áudio, ou seja, sua Jovem Pan da vida aí, a ligação interna deles, antes de passar para a externa, né, que é a antena que vai enviar o sinal. Pode ser em cabo coaxial, radiofrequência para TV, tá? Ou seja, aquele cabinho que geralmente você coloca da sua antena na TV, pode ser um cabo coaxial ainda e você não sabe, tá? Tá, não, perdão, a ligação da Jovem Pan é na de rádio. A ligação de áudio são aquelas ligações que você utiliza do seu aparelho de som para a caixinha de som, certo? E ligações de rede de computadores. No começo dos primórdios de tudo, ele era utilizado, tá? Por quê? Como vocês podem ver, isso aqui é um cabo coaxial, certo? Ou seja, ele tem aqui, ó, aqui dentro, esse bem fininho, que aqui é no D, tá? É o cabo onde, de fato, o sinal vai ser transmitido, seja ele de áudio, de imagem, tá? O sinal elétrico vai ser transmitido aqui dentro. E o resto é tudo isolamento, tá? Tem a tela de cobre, o isolamento interno e o isolamento externo, certo? Ok. Só que, analisando ele aqui, a gente encontra um problema, tá? Porque, pelo fato de ele ser um único fio de cobre, se você quer enviar alguma coisa, se você quer receber alguma coisa, você tem que fazer isso separadamente. Por quê? Não tem como, em um único fio de cobre, a gente enviar um sinal e receber um sinal ao mesmo tempo. Porque o pulso elétrico, ou ele vai estar indo, aqui, né, ó, ou ele vai estar indo para a direita, no caso para lá, ou ele vai estar vindo com a resposta. Se tanto, digamos que, vamos lá. Primeiro que aqui no Package Trace a gente não tem máquinas capazes de conectar com cabo coaxial, tá? Ó, a gente não tem portas para isso. Na festa de internet diz que não é possível, certo? Mas vamos lá. Vou fazer uma suposição aqui bem grosseira, tá? Vou dizer que eu tenho uma TV, duas TVs. E eu vou dizer que minhas TVs se comunicam entre si, ok? Porque eu não sei. Posso querer que duas TVs se comuniquem entre si, tá? Então vamos lá. Se eu tenho duas TVs conectadas com um cabo coaxial, porque eu não sei, mas eu tenho, eu acho que ele nem estabelece conexão, tá? E eu queira enviar, sei lá, enviar alguma coisa dessa TV para essa. Digamos que, não sei, qualquer coisa, algum dado aleatório de uma televisão para a próxima, para outra. Se eu estiver enviando algum dado, algum pulso elétrico dessa TV para essa, todo o meio vai estar ocupado, concorda? Porque o sinal elétrico vai estar vindo desta TV até chegar aqui, por esse fiozinho aqui, certo? Esse núcleozinho de cobre, tá? Então, se eu estiver enviando algo da TV1 para a TV2 e ao mesmo tempo eu quiser enviar algo da TV2 para a TV1, vai dar ruim, porque o meio vai estar querendo ser utilizado por dois pulsos diferentes, ou seja, vai ter sinal elétrico vindo daqui para cá e daqui para cá. Então muita coisa vai se perder no caminho, certo? Então, depois dessa abordagem aqui bem grosseira de duas TVs se comunicando, a gente entra no esquema de que você pode pensar que pelo fato de se você só poder enviar ou só receber, uma instalação com cabo coaxial deve ser horrível, né? Mas mais na frente a gente vai ver métodos de instalação
em estrela ou em anel, que tentavam resolver isso mesmo, tentavam, porque ainda assim não conseguia resolver, tá? Por isso que ele era tão coisadinho. Aí chega pra gente o cabo direto e o crossover, tá? Que eles são basicamente o mesmo cabo, que é esse cabo que a gente conhece hoje, certo? A única diferença é o método como os fios estão dispostos aqui dentro, tá? Que são o direto tem conexões diretas, ou seja, os cabos vêm tudo aqui, ó, certo? Do reto, e o crossover vem com eles assim, meio enroladinhos, tá? Que servem para quê? Aqui já vem um pouco mais específico, porque esse cabo, ele é, não exclusivamente, tá? Mas 90% do seu uso é para fazer a ligação entre computadores, switches, hubs, etc, tá? E a principal diferença de uso entre eles dois é que o cabo crossover ele consegue fazer a ligação direta de dois computadores. Ou seja, se eu tenho o computador A e o computador B, e eu venho aqui no crossover, eu posso fazer ligação direta entre dois computadores, certo? Enquanto com o de ligação direta já é mais complicado. Beleza? Tá. E por último nós temos nossa querida e digníssima fibra ótica, que é, hoje em dia é a tecnologia com a mais alta performance que a gente tem. Porque enquanto nos anteriores a gente estava utilizando... Ah, detalhe, o cabo direto e o cabo crossover, ele tem cabos tanto para transmissão de ida quanto para transmissão de volta, ou seja, você pode transmitir e receber ao mesmo tempo, que já é uma evolução do cabo coaxial, que você só transmitia ou só recebia, tá? E então, mais na frente a gente vai entender no que isso aqui ocasionou pra gente, tá? Lembrando que a velocidade de transmissão deles é de 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Transmissões máximas, ok? Porque a velocidade de transmissão ela é influenciada determinada por diversos fatores. Seja a velocidade de máquina, seja a velocidade limitada por switch ou hub, seja a velocidade limitada pela placa de rede do seu computador, seja limitada por interferências externas ao cabo, porque por mais que esse cabo seja blindado, tanto aqui quanto aqui e aqui, ele ainda está sujeito a interferências externas, ou seja, máquinas trifásicas, aquelas máquinas, sei lá, de construção, que se o cara liga uma delas na sua rua, tipo, a energia da sua casa fica horrível o dia inteiro. Com certeza, se tiver um cabo passando ali perto, meu amigo, não tem pra onde correr, tá? Esse daqui também tem a blindagem, tá, de plástico, e pelo fato de ele ser trançadinho no crossover, a interferência dele diminui, mas ainda assim está sujeito a interferência externa, principalmente se você estiver ligando em distâncias muito grandes, tá? Já a fibra ótica, pelo fato de ela utilizar a luz, ou seja, por isso o óptico, ela já está mais de boas enquanto é isso, por isso ela tem uma performance tão alta, tá? A grande vantagem de utilizar a fibra óptica hoje em dia é porque a fibra óptica ela consegue dar suporte a um volume de dados maior do que o cobre. Ou seja, se você está enviando dados por cobre, querendo ou não, você está limitado, seja por quantidade de pacotes, seja por velocidade, porque 1000 megabits por segundo, por mais que seja muito, aqui a gente vai ver que a fibra óptica consegue chegar ainda além, em velocidade máxima, tá? E daqui, ó, isso que eu falei, tá? Ele transmite a luz em vez da eletricidade, porque com o tempo, novamente falando, importa muito pra gente o tempo, ou seja, com o tempo e a distância, a eletricidade que vai passando pela fiação, ela vai ficando fraca, então você precisa ir novamente passando por hubs e switches para que a gente não perca completamente o nosso sinal, tá? E a fibra ótica não, a fibra ótica é luz, a luz trafega aí bastante, ou seja, aqui nós temos dois exemplos de fibra ótica que eu quero comentar, tá? Que primeiro é a fibra ótica de transmissão única, que é um único cabo com um único pulso de luz, um único sinal de luz trafegando entre eles, tá?
Para quem não sabe, a fibra ótica ela é um cabinho, certo? De vidro, normalmente de vidro ou fibra de vidro, onde dentro tem diversos espelhos, tá? Aqui, ó, esse aqui tá mais fácil de perceber. Percebam que o pulso vermelho, ele vai batendo nas paredes e vai sendo refletido, ou seja, são micro espelhos que fazem com que o sinal de luz, os pulsos de luz, sejam refletidos e cheguem onde eu quero, tá? Aí, nós temos aqui diferença, uma principal diferença, que enquanto aqui no cabo coaxial e no cabo direto ou no crossover, nosso querido patrançado, ele, se você querer enviar uma coisa, você tinha que enviar um dado, né? Ou vários dados em sequência. Ia passar por todo o meio e chegar até o final. Já na fibra ótica, por ela permitir que você transmita diversos comprimentos de luz, tanto o comprimento de luz aqui do vermelhinho quanto o comprimento de luz do azul, você consegue transmitir diversos dados diferentes, mudando apenas o comprimento de luz, certo? Ignorando o amarelo aqui, com o amarelo se perdendo no meio do caminho, tá? Então, a gente enviou aqui um dado azul, bem grosseiro, tá? Num comprimento de luz azul, e um dado no comprimento de luz vermelho, certo? Onde no final, quem está recebendo se vira para demultiplexar esses dados, ou seja, separar cada um deles, tá? E realmente pegar o dado singular de cada um deles. Aí nós temos aqui uma média, certo? Que a gente pode utilizar cada um deles sem perda de dados, sem precisar de um equipamento para reforçar o sinal, tá? Onde o cabo de um único sinal, ele chega até 80 km, sem perder, tá? Sem atenuar o sinal, porque aqui ele tá bem bonitinho, tá? Como se estivesse passando retinho, mas ele não vem desse jeito, tá? Por mais que ele esteja sozinho aqui dentro, ele vem desse jeito. Então, querendo ou não, esse desvio pode ficar mais fechado e ele enfraquecendo, certo? Então, um único sinal, nós conseguimos chegar até 80 km e multissinais, tá? Que ele chamou aqui de fibras multimodos, ele chega até 300 metros, onde nesses 300 metros seria ideal, no caso aqui, né, porque é uma média, tá? Lembrando que pode sofrer interferência em outras coisas, sei lá, fios se mexendo muito, etc. Então, nessa média de espaço, seria bom que a gente utilizasse mecanismos para replicar esse sinal, seja por hubs, switches ou só mesmo repetidores, tá? E a velocidade de transmissão dele é até 10.000 megabits por segundo, tá? A máxima dessas fibras aqui, certo? Aí, ok. De boas. Dar uma lida aqui nas mensagens de vocês. Certo. Aquele cabo de fibra ótica que conecta Fortaleza a Angola, então seria um roteador. Porque assim, é um roteador, só que é um baita de um roteador, tá? Tipo, sabe o roteadorzinho que a gente tem na nossa casa? Que ele é pequenininho, bonitinho, tem as anteninhas dele. Serve pra fazer a ligação da internet com a nossa máquina. Então, aquele aparelhinho pequenininho tá ótimo pra gente. Que é esse aparelhinho aqui, né? Cadê? Esse aparelhinho aqui, certo? Só que quando a gente está transmitindo sinais de um lugar, por exemplo, Brasil, com o outro lado do mundo, a gente precisa de uns roteadores já um pouquinho maiores, tá? Que, na verdade, é um conjunto de roteadores, que a gente chama de servidor, certo? Então, seria um conjunto de roteadores que pega todos aqueles cabos, aqueles dados vindo de outros países e distribui pra gente. Fechou? Agora o Caio. Não sei se é relevante para a aula, mas estou curioso em relação a isso. Como funciona aquela Starlink, que o pessoal chama de internet do futuro, algo do tipo, se não me engano, da SpaceX. Os projetos malucos aí do Elon Musk, né? Espera só um segundo que eu vou abrir um aplicativo aqui só pegar o nome. Tá. A Starlink é o quê? O Elon Musk, o dono, pra quem não sabe, dono da Tesla e de 1 milhão de coisas, um dos caras mais ricos do mundo, tem um plano de pegar, lançar satélites, milhares e milhares de satélites
em órbita para fazer com que todo mundo tenha acesso à internet sem fio, rápida e barata. Basicamente é isso, a Starlink, tá? Só que aí a gente vai entrar em diversos questionamentos, tanto éticos quanto computacionais, certo? Ou seja, em questão computacional, pra gente, os maníacos da TI, tá ótimo. Imagina, você tá aqui de boas, qualquer lugar do mundo, você acessar uma rede de alta qualidade e alta velocidade. Pra gente isso é ótimo. Só que, eu não sei se vocês sabem, mas a órbita da Terra já é super lotada de satélites. Ou seja, para pessoas de outras áreas, como por exemplo os físicos, astrônomos aí, que observam as estrelas e estudam o espaço, já é ruim. Porque em determinadas situações do dia, a quantidade de satélites passando por cima dos observatórios pode ser tão grande que impossibilite a gente, né, no caso os físicos, químicos, essa galera aí, de observar. Então entra numa questão meio ética. É bom pra uma galera, mas não é bom pra outra. Então, e aí, faz ou não faz? Certo? E eu vou mandar aqui pra vocês um aplicativo, tá? Que ele permite pra vocês monitorar Heavens Above, tá? Pra quem tem Android, eu acho que tem pra iOS também, tá? Se vocês baixarem esse aplicativo, der uma mexidinha nele, você vai deixa eu ver aqui, eventos noturnos, tá? Você coloca a sua localização, aí ele vai dizer, ó, por exemplo, Starlink, vai ter de vários satélites, certo? Aí você procura um que seja um horário da noite, tá? Um dia que vai passar no horário da noite, e se você sair no seu quintal e olhar pra cima, você vai ver todos os lançamentos de satélites do Starlink passando por cima da sua casa. É incrível, incrível, incrível. Eu me inscrevi e não me aceitaram. Mas é top, dependendo do lugar que você mora, você consegue ver perfeitamente. Porque é umas luzezinhas, uns pontinhos assim passando, tipo 15 pontinhos passando. É muito massa, tá? Então quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada sobre, e tiver, tipo, sei lá, acordado 1 hora da manhã, é um aplicativo da hora. Você consegue ver tanto os lançamentos da Starlink, quanto de outros satélites, sejam eles para internet ou não, tá? Ó, por exemplo, tem satélites só para monitoramento meteorológico, tá? Tem tudo, certo? Então, pois é, Caio, e você também ouviu falar nisso daí. Só que aí entra em outra questão, que é a questão econômica, né? Por exemplo, o problema não é a Starlink, sim, em si. O problema é porque junto da Starlink tem outros milhões de bilionários querendo fazer a mesma coisa. Então, nem todos eles têm dinheiro para lançar essa quantidade de satélites com essa, entre aspas, capinha. Saca? Essa cobertura que reflete a luz e permite que ainda assim seja observado. Então, por exemplo, a Starlink tem planos de amenizar tudo isso. Mas os outros estão nem aí. Tipo, e aí? Posso lançar? Vou lançar. Entendeu? Então, o negócio é muito mais ético hoje em dia do que econômico. Porque dinheiro a gente tem. A gente não, né? Ele lá tem pra fazer isso. Só que ele precisa do alvará pra poder realmente lançar. Certo? Então, vamos lá. Vou dar um resetzinho aqui. Tá? Ah, meu Package 3 travou. Eu vou fechar e abrir de novo. Tá, vamos fazer uma ligaçãozinha. Tá. A prática de hoje era só a gente fazer uma ligação, a ligação que eu vou fazer aqui, e observar os tempos, tá? Ou seja, o que vocês teriam que fazer era trocar os cabos que eu utilizei e ver se
em tempo de simulação mudava alguma coisa. Só que antes disso eu queria comentar com vocês outra coisinha aqui, tá? Vou fazer novamente aqui 4 computadores, 2 de um lado, 2 do outro, configurados daquele jeito, né? Vulgo de qualquer jeito. E lembram que eu estava utilizando esse cabo aqui, ó, que é esse strafe throw. Eu vou utilizar agora o crossover, tá? Para fazer a ligação entre os computadores e os switches, tá? Vamos lá. Lembrando que é um switch, certo? Beleza. Eu estou utilizando um cabo que normalmente a gente utilizaria para ligar 2 computadores, para ligar ele com o switch, tá? E eu vou mostrar para vocês algo peculiar. Só ele conectar aí, quiser conectar, tá? Detalhe, eu tenho como enviar isso daqui aqui no Meet? Não, né? Será que tenho? Não tenho. Eu envio isso pra vocês aonde? No WhatsApp? Ou crio uma... não sei. Já já eu pego e boto o link aqui pra vocês e envio no grupo do WhatsApp também, tá? Já já. Deixa eu ver, já conectou? Certo. Ok. Fazer aquela configuração bem grosseira aqui, né? Só pra poder utilizar a ferramenta de simulação, tá? Que já já, quando eu for realmente configurar a rede, eu vou fazer uma configuração decente, tá? Vamos lá. Ok. Percebam que eu liguei 4 computadores ao switch com esse cabo pontilhado, tá? Percebam que agora, quando eu tentar enviar um pacote do computador 0 para o computador 3, vai acontecer algo estranho, eu diria. Porque nós estamos utilizando um switch, ok? Vamos lá. O computador 0 enviou o pacote para o switch. E o switch enviou o pacote para todos os outros computadores, certo? O switch. A resposta do computador 3 voltou para o switch. Voltou para o computador 0, certo? E aí, alguém tem alguma ideia do porquê que isso aconteceu? Tipo, utilizando o switch, ele, na hora que estava enviando o pacote, ele distribuiu para todo mundo. Exatamente, Luiz, o cabo. Por quê? Por mais que cabos sejam semelhantes na sua construção, seja tanto interna quanto externa, existem diversos tipos de cabos, ok? Por exemplo, esse cabinho aqui, cadê? Esse cabinho aqui tem diversos tipos. TP0, C alguma coisa, CT alguma coisa. E cada um deles é feito por, sei lá, uma empresa diferente que faz o que quiser com ele, tá? Ou seja, ele cumpre o seu propósito, que é transmitir dados, mas de maneiras diferentes, tá? Seja em transmissão ou seja em como as coisas funcionam, tá? Aqui, quando nós ligamos esse cabo que eu tinha falado para vocês que ele era mais utilizado para fazer a ligação entre 2 computadores, ele tem um porém. Quando a gente liga 2 computadores, ou seja, a gente faz isso daqui, eu vou tirar o switch daqui, tá? Eu não quero utilizar mais ele agora, já a gente volta com ele, tá? Quando eu quero ligar 2 computadores, certo? Eu não preciso me preocupar muito bem com o meu destinatário, porque eu já sei qual é o meu destinatário. Percebam que quando eu liguei um cabo ao outro, ele fez a conexão imediata, ou seja, o meu computador 0 ele já tem ciente de que o destinatário dele é o computador 2. E o computador 2 tem a mesma coisa. Tipo, tem a mesma ciência, entre muitas aspas, de que o destinatário dele é o computador 0. Beleza? Então, o cabo em si não precisa transmitir quem é o destinatário. Enquanto aqui, tá? Quando esse... oh meu Deus.
Dá pra voltar? Dá. Enquanto aqui, percebam que ele precisa saber o destinatário, tá? Só que esse cabo aqui ele não é feito para ligar dois computadores, tá? Então, quando você utiliza esse cabo, ele sempre vai passar o remetente e o destinatário. Lembra no comecinho, quando eu falei do hub, que o hub recebe um pacote com remetente e destinatário? Ou seja, o cabo é o responsável, ou seja, por esse cabo aqui que ele é transmitido. Então, quando nós temos a seguinte instalação, vou voltar de novo pro coitado do hub, falar mal dele de novo. Tá, vou ligar aqui que é mais rápido, porque eu não estou a fim de ficar escolhendo porta. Tá? Ok. Ou seja, por mais que o hub não saiba diferenciar, ou seja, de qual dos três computadores é o meu destinatário, ele recebe, porque o meu cabo permite que o hub, tipo, a ferramenta que vai estar aqui, né, não o hub, saiba quem é o destinatário, tá? Então, quando eu faço essa ligação aqui com o switch, tá? Switchzinho bonitinho, eu vou botar, tá, tava certo. Eu vou botar aqui, fazer a ligação rápida, tá? Aqui, por exemplo, aqui, certo? Por exemplo, se, vamos fazer um teste aqui, tá? Só ele conectar. Opa, perdão. Já eu testo. Deixar ele conectar. Ou seja, quando a gente estava enviando um dado do computador 0 para um computador 3 aqui no caso, a gente estava enviando, dizia, ó, eu, computador 0, estou querendo enviar um dado para o computador 3, ao switch. Ok, recebi o dado do computador 0 e vou repassar para o computador 3. Então ele pega aqui, ó, repassa para o computador 3. Porque o cabo me trouxe a informação de que era o computador 0 enviando para o computador 3. Tá? Já quando eu faço isso daqui, ó, deixar ele conectar novamente. A gente vai descobrir junto se ele tendo conhecimento dos outros dois computadores, ou seja, ele sabe que tem 4 máquinas ligadas a ele, tá? Essas 4 máquinas. Ele sabe que o dado veio do computador 0 e vai ser passado para o computador 3, tá? Aí ele sabe, ó, tem um computador 1 ligado em mim, um computador 2 ligado em mim e um computador X ligado em mim, porque esse cabo aqui, lembra que ele não passa ele não diz pra gente que é o computador 3 aqui, né? Bora, filho, liga. Meu Deus, eu escolhi o cabo sem querer. Deixa eu ver se tem que estar em tempo real. Tá? Eu quero ver se ele faz a conexão. Se ele fizer a conexão pra gente, tá ótimo. Desse jeito assim. Tá? Então, se por acaso ele sabe que se ele tem 4 ligados e não é nenhum daqueles outros 3, ele envia automaticamente pro último. Tá? Vamos lá. Um pacote do computador 1. Tempo real, eu quero ver a simulação. Pro computador 3. Foi? Não, na verdade eu trolei. Calma. Eu mandei de baixo pra cima, eu queria mandar de cima pra baixo. Tá. Certo.
Ou seja, quando tá, pronto. Era isso que eu queria saber. Ó, percebam que a primeira vez que ele enviou o pacote, ele enviou bem bonitinho, né? Ou seja, deixa eu fazer o caminho inverso agora. Tá? Certo. Beleza. O que acontece? Quando quando o a gente envia um pacote por o cabo comum para o computador 3, o switch ele não reconhece o computador 3 como destinatário, então ele envia para todo mundo, certo? Mas quando o computador 3 é o remetente, por algum motivo ele enviou certo, porque eu não sei, mas não era para ele ter enviado, tá? Pode ser alguma configuração aqui, tá? Porque se eu tivesse configurado manualmente aqui, acho que ele não teria enviado, certo? Então vamos lá, vamos construir uma rede, uma micro redezinha, pra gente entender mais ou menos como é que as coisas que a gente viu hoje funcionam. Beleza? Espera só um segundo. Eu tô resolvendo um problema com o banco, gente. A pessoa do banco vem falar comigo 11 horas da manhã pra resolver problema. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Criar uma redezinha aqui com 3 computadores, um switch 2660, um roteador genérico, switch 2960 e 3 computadores, tá? Opa, perdão. 3 computadores, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu quero ligar todos os meus computadores aos switches, certo? Portanto, eu vou ligar eles com nosso cabinho padrão diz aqui. Aqui, tá? Lembrando que eu posso... Percebam que... Tá, calma. Não quero excluir tudo. Percebam que aqui ele pergunta pra mim, né? O computador só tem uma porta, lembrando que nosso computador só tem uma entrada de rede mesmo. Aí o switch, ele dá diversas portinhas, né? Portas fast e portas giga. Lembram que aqui eu falei que esse cabo suporta de 10 megabits até 1000 megabits? 1000 megabits. É exatamente isso, ou seja, aqui são as portas de 10 e 100, tá? E aqui são as portas de 1000, certo? Então eu posso escolher qualquer uma delas. Se eu quiser botar na 24, eu posso botar, mas eu botei em ordem, certo? Ok, vamos configurar agora cada um dos computadores. Desktop, Preconfiguration, vamos lá. 192.168.50.2. Ele vai colocar a máscara automaticamente. E o gateway eu vou mudar para 192.168.50.1, certo? Só fechar. Só um segundo, gente. Vou precisar mutar aqui que vai começar uma barulheira, tá? É 2 minutinhos. Eu vou só terminar de configurar eles. Percebam que vai ter um padrão, tá bom? Que vai ser o IP, que vai ser de 2 para cima, tá? 2, 3 e 4. E o gateway vai ser sempre o mesmo, tá? Vamos lá, vou terminar de configurar todos os da esquerda aqui. Que é 50.3, a máscara ele bota automático. E aqui, ponto 1, tá? Que é o gateway. Ok. Terceiro, desktop.
ponto 2.3.4, novamente, ponto 1. Certo? Vamos só verificar se está tudo certo. Ó, ponto 2, ponto 1, ponto 3, ponto 1, ponto 4, ponto 1, tá? Eu já vou explicar o que é isso daí. Tá, agora a gente vai para a nossa segunda rede, tá? Esse daqui, ó, a gente vai montar uma rede e aqui a gente vai montar outra rede, certo? Então vamos lá. Desktop, Configuration. Aqui, onde tinha 50, agora eu vou botar 60, porque é uma rede diferente. 60.1, tá? A preguiça bateu. Ctrl V, ponto 3, ponto 1. Eu vou já explicar o que é cada uma dessas coisas que eu estou fazendo, tá? Aí eu venho aqui, ponto 4, a máscara ele põe automaticamente, ponto 1, tá? Ok. Vou fazer a ligação aqui entre os switches e o roteador. Tá? Ok. Só um segundo, gente. Deixar ele estabelecer a conexão. Bora, meu querido. Que ele tá, como eu estou configurando os IPs agora automaticamente, ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Ou manualmente. Certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Perfeito, ok. Vou explicar agora o que é cada uma dessas coisas que eu fiz aqui, certo? Vamos lá. O endereço de IP, como a gente sabe, para quem não sabe vai saber agora, é o endereço único de cada um dos computadores, certo? Ou seja, percebam que tanto na rede 1 quanto na rede 2 eu pus 192.168. O endereço da rede, que aqui é o 50, da primeira e da segunda rede é o 60, e o ponto 2, ou seja, certo. O ponto 2 é o que define o computador 1. Aí vamos lá. Computador da mesma rede, diferencia no finalzinho, o 3. Ou seja, isso daqui é tudo referente à rede, e isso daqui é referente à máquina física, tá? Ponto 3. Aqui, ponto 4. Certo? Vamos lá. Agora, eu vou configurar o roteador, certo? A gente vem aqui, configurações, fecha internet 0, que foi onde eu liguei o switch, tá? O switch não precisa configurar nada. Então eu venho aqui, ó, eu coloco habilito a porta. Percebam que a porta tá vermelha, né? Ou seja, está desabilitada. Então eu habilito a porta, venho aqui, ó, endereço de IP. Lembram que aqui eu fiz todos com esse mesmo gateway padrão, esse default gateway? Eu vou pegar esse gateway e vou pôr aqui, tá? Então, 192.168.50.1. A máscara ele põe automaticamente, é só fechar, tá? Estabelecer a conexão. Show? Vamos fazer a mesma coisa agora no 2. Eu vou vir aqui, fecho internet 0, que é onde o switch está conectado, habilito a porta e não lembro qual foi o que eu botei aqui. Foi .60.1. Show. Beleza? Aí agora aqui vem o grande X da questão. Nós temos duas redes bem estabelecidas, tá? Então cabe a gente fazer a conexão com esse cabo ou esse cabo, ou seja, o cabo direto ou o cabo crossover,
ou cabo de fibra. E essa daqui era a prática de vocês. Mudar os cabos e ver se tinha alguma alteração no tempo de simulação, tá? Que vai ficar aí para a próxima semana. Tá? A gente vai dar uma olhada no próximo simulador e já começa a fazer ela, beleza? Se não, tipo, se a gente não conseguir pegar nessa semana, a gente volta pra cá e faz aqui. Aí vocês fazem tudo direitinho, tá? Eu mando pra vocês o PDF direitinho, vocês montam essa rede aqui, certo? Configurando aqui no Package Tracer mesmo. Aí só anota os tempos e fala, ah, teve uma diferença de tantos milissegundos de um cabo normal para o cabo de fibra. E por aí vai, tá? Só que eu vou fazer a ligação aqui, ó. Opa, fone não. Fibra, tá. Fibra. Ó, ok. Seguinte. Outra coisa. Vejam que quando a gente estava utilizando o cabo comum aqui, a gente estava sempre utilizando a porta Fast Internet ou a porta Giga Internet, certo? A porta Fast e a porta Giga são referentes aos cabos direto crossover, tá? Aqui, ó, até aqui. Já a fibra ótica, ela tem que ter uma porta específica. Por isso que aqui eu selecionei o roteador genérico, o primeiro genérico, que eu acho que é o único que tem essa entrada aqui, que é a entrada Fast Internet 4.0 e a 5.0, tá? Então vamos fazer a ligação aqui, Fast Internet 4.0 e 5.0, tá? Aí agora eu tenho que vir aqui em Fast Internet, habilitar a porta, vou fazer isso nos dois, Fast Internet 4.0, habilitar a porta, tá? E definir um IP para isso, tá? Que eu vou botar aqui 192.168.70.1. Que é esse IP aqui é o que vai ligar uma rede à outra, tá? Lembrem que aquele IP aqui, ó, esse IPzinho aqui, que é o Gateway Default, o Gateway padrão, serve para ligar computador a roteador por meio de switches, etc, tá? E esse IP aqui do roteador, ele serve para ligar uma rede a outra. 70.1. Tá? Salva automaticamente. Ok, tá 70 aqui, tá 70 aqui. Perfeito, tá? Ok. Agora, nossa rede está quase toda pronta, ou seja, ela está quase toda ligada. Todos os nossos computadores já têm o seu endereço próprio, o seu IP próprio. Todos os computadores estão ligados a um roteador por o IP próprio, que é esse daqui que eu tinha definido, ponto 1. E todos os roteadores estão ligados entre si com o seu IP próprio, tá? Ok. Eu quero só fazer um testezinho aqui rapidinho. Quero ver se eu consigo fazer... Oh meu Deus, esqueci. É rapidinho, tá? Quero só ver um... Eu venho aqui... Tá, eu posso ligar até 4 ligações. Oh meu Deus. Aqui, fecha internet. Tá, entendi. Porque aqui a gente vai começar a estabelecer redes maiores, certo? Então, cada roteador... Aqui, esse roteador genérico, ele tem 4 portas só. Então a gente vai precisar de algo mais na frente para distribuir todas essas redes. Tá, ok. Nossa rede está quase pronta. Todos os endereços foram alinhados, tá? Só que agora o roteador, ele precisa ter, assim, o switch, ele já tem dentro dele, na funcionalidade dele, tudo aquilo que eu falei, né? Questão de destinatário, de remetente, tudo. O roteador, como ele trabalha com uma massa de dados muito grande, ou seja, está pegando... Aqui no nosso tem só... Travou? Não. Aqui no nosso ele só tem 3 computadores e um switch, né? Mas ele pode receber diversos switches, diversos computadores. Então ele trabalha com uma massa muito grande. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui na RIP e adicionar todos os IPs que estão sendo trabalhados nela, tá? Então a gente pode botar aqui 92.168.50.0, ou seja, todos aqueles que são da rede 50 podem operar, todos aqueles que são da rede 60
vão poder operar. E a rede global dele, 192.168.0.70.0 vai poder operar, tá? Aí você vai ficar, nossa, mas isso não é muito trabalhoso? É, de certa forma é. Mas toda vez que você adiciona algo novo ao roteador, você já adiciona isso, certo? Ou seja, adicionei a rede 1, já adiciono o IP da rede local, para que no futuro eu não precise adicionar todas juntas como eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo aqui porque eu lembro todas de cabeça. Então, 192.168.50.0, ou seja, o 0 diz pra gente... Aqui eu poderia estar colocando qualquer coisa no 0, tá, gente? Ele vai pegar só do 50 para trás. Tá. 192.168.60.0 e 192.168.70.0. Tá, vou dar uma abertinha aqui no Meet, rapidinho. Tá, nada por enquanto. Certo? Pronto. Dado isso, nossa rede está completamente configurada, a gente vai testar agora, né? Vamos lá. Enviar um pacote dentro de uma rede local para testar. Vamos ver. Enviou para o switch distribuiu para o computador certo. Tá? Acho que quando ele distribui assim, acho que deve ser erro de simulação só, tá, gente? Porque antes ele não tinha distribuído. Beleza. Ou então o primeiro pacote é para realmente saber qual que é. Porque aí eu acho que ele está enviando um endereço e uma mensagem. Porque, ó, percebam aqui no final do tempo de simulação. Cadê? Tá, ó, percebam que ele demora quase o mesmo tempo, tá? Ah, eu resetei sem querer. Mas ele demora o mesmo tempo, basicamente, para enviar a primeira e voltar, ou seja, na casa dos microsegundos aí. E o último, ele demora, tipo, quase 1 segundo, certo? Então vamos lá, tentar... Vamos vir aqui. Ah, tá. Vamos lá. Eu vou querer enviar um pacote agora da rede da direita para este computador. Vamos ver se vai. Tá. Ele ainda está fazendo a simulação do primeiro, mas não é o nosso foco. Ó, ele envia o pacote para o roteador. Vamos ver se o roteador vai fazer a ligação com o próximo. Tá, eu só acho que eu tô fazendo a simulação errada, tá? Deixa eu fazer a simulação aqui no tempo real para ver se ele faz a conexão. PC7 com PC3. Tá, calma. Eu sei que tem um logzinho, mas eu não tô achando. Tá aqui, ó. Do PC4 pro PC6, que foi o que eu fiz, ó. Foi completo, ou seja, ele conseguiu estabelecer a conexão, porém nesse modo aqui de tempo real ele não me diz quanto tempo durou, tá? Deixa eu fazer uma ligação agora, tipo, por exemplo, do PC4 pro PC9. Tá, certo. O problema tá nesse 50.1 habilitado. Aqui é 50.1 mesmo. 50.1. Aqui 60.1. 60.1. Certo? E aqui 70, que é a rede giga, certo? Tá, eu não sei por que ele tá falhando da esquerda pra direita. Sendo que... Pera aí. Ou seja, ele não quer mais. Ele fez o primeiro,
Depois falou, não, não quero mais, é isto. Tá, dentro da própria rede tá dando certo. Tá? Ver se aqui dentro da própria rede tá dando certo. Tá também? Certo. Computador pro switch. Ah. Hum. Pera. Ele tá dizendo que o meu switch não tem portas ativas, ou seja, é a configuração desse switch que eu peguei, esse 2960 lá. Tá, eu devia ter pegado outro. É só isso, tá? Então, basicamente, essa daqui seria a instalação para a gente ligar duas redes distintas, ou seja, tanto a... É para ele enviar para os outros também ou ir direto para o PC6? É para ele enviar só para o, o PC específico, certo? Porque na simulação, percebam que... Meu Deus do céu. Tá, ele não quer resetar, não quer fazer mais nada também. Tá, é para ele enviar diretamente para o computador. Só que como esse switch, ele tá com a porta, como deu a notificação pra gente, que ele tá com a porta desabilitada, alguma coisa do tipo, ele tá trabalhando meio que como um hub, certo? Mas o switch, ele transfere diretamente para o computador que eu quero, certo? Anderson, mexeu nas configurações do PC? Mexi. Eu vim aqui e configurei o IP dele mesmo, tá? Ou seja, o endereço dele e o endereço que eu vou utilizar para conectar com o roteador. Só isso, tá? Eu vou tentar trocar o switch para ver se dá certo. Deixa eu ver aqui deixa eu ver esse genérico, quais são as portas que ele tem. Aqui. Tá, estabeleceu. Switch genérico. Tá, vamos lá. Certo. Fiz a conexão aqui. Tá, deixa eu ver se eu precisar mexer de novo. Não. Não. Tá. Certo. Só esperar ele estabelecer as conexões. E vamos tentar de novo. Beleza. Deixa eu ver se o que eu fiz aqui fez desaparecer com tudo. Tá, foi exatamente o que eu fiz. Nossa senhora. Tá, calma, calma, calma. Tá, vamos ver. Certo, ó. Agora ele tá trabalhando como ele realmente deveria trabalhar, certo? Enviando... É porque ele tá fazendo milhões de simulações ao mesmo tempo. Ele enviou pra cá, enviou correto. Enviou a que tinha mandado pra cá correto. A do roteador ele recebeu vermelho, mas recebeu correto. Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo do outro lado. Tá, mas percebam que os caminhos de ida e de volta estão indo como deveriam ir, certo? Só que ele efetuou 1 milhão de simulações ao mesmo tempo. Beleza? Aí agora eu quero ver o que está acontecendo aqui. Opa, aqui.
Aí tá fazendo as 1 milhão de simulações também que eu tinha mandado. Ó, falhou uma do PC 7x6. Tá. Do PC 4x6. Certo. Certo. Não, não, querido. Pronto. Certo. Beleza. É isto. Fechou? Então, assim que na prática a gente estabeleceria uma conexão de realmente de internet, tá? Porque por enquanto aqui nós estávamos trabalhando apenas com conexões locais. Quando a gente liga dois roteadores, a gente consegue conectar a conexão local de um lugar do mundo com outra conexão local de outro lugar do mundo, tá? Só que aqui, por exemplo, eu utilizei a fibra. Então, na simulação, esses tempos que vão aparecer aqui, com certeza, são bem mais rápidos do que se eu não tivesse utilizado a fibra. Tivesse utilizado um cabo normal. Beleza? Belezinha? Tá, só um segundo. Pronto. Então, vou parar de gravar.